Meus amigos, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. O ladrão da cruz, o malfeitor da cruz, Κακούργος, o termo exato, o termo melhor não seria o ladrão, mas seria o malfeitor da cruz, como está aqui disposto na Bíblia King James, atualizada. E nós vamos ler o texto que está em Lucas, capítulo 23, dos versículos 39 a 43, em que vai mostrar a crucificação de Jesus, juntamente com dois malfeitores, sendo um deles um escarnecedor, que foi morto e perdeu a sua salvação, e outro que reconheceu Jesus no seu poder remidor, no seu poder redentor, na sua inocência e na sua soberania, vendo Jesus como rei. Esse, apesar das suas obras ruins, no último instante, ele arrependeu-se, ele confessou os seus pecados e reconheceu, tendo uma boa praxis, uma boa obra no sentido de praxis, não é sentido de ergon, uma boa praxis, olhou para Jesus e viu a esperança da salvação. Certamente ele já conhecia Jesus, já tinha ouvido Jesus pregar nas multidões. O que diz o texto de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39? Um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejava insultos contra ele, contra Jesus. Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Salva-te a ti mesmo e a nós também. É o típico escarnecedor, malfeitor e escarnecedor. Mas o outro criminoso o repreendeu, afirmando: nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma sentença? Nem mesmo temes a Deus, estando sob a mesma sentença? Ele reconheceu o temor a Deus e que a justiça que estava sendo feita contra ele, a crucificação, era justa, porque ele reconheceu a sua condição de malfeitor. Reconhecimento, arrependimento. Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, reconhecimento, confissão. Sem reconhecimento, sem confissão dos pecados, não existe salvação, não existe regeneração. Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos apenas a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Ele já começa olhando para Jesus e reconhecendo a sua inocência. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe, implorou a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu Jesus como aquele que é rei, sumo sacerdote da nova aliança, aquele que é remidor, justificador, anulador de pecados. Foi isso que ele reconheceu. Foi a sua boa praxis, a sua boa obra naquele momento, a sua devida conduta, a sua devida reverência, a sua boa praxis ao olhar para Jesus e dizer quem Jesus realmente era. E Jesus lhe assegurou: com toda certeza te garanto. Isso é Jesus quem diz: com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo, Semeron, hoje mesmo estarás comigo, nesse dia de hoje, nesse dia em que está havendo essa crucificação.
eu e você, o meu espírito e o teu espírito, estaremos juntos. Tu estarás comigo no reino dos céus. Amém? Jesus errou, blefou. Muita gente diz que isso seria impossível, porque Jesus somente ressuscitou no terceiro dia. Jesus ressuscitou no terceiro dia e ainda não tinha subido aos céus. Ainda não tinha subido aos céus, ao Pai, em corpo de ressurreição. Mas o seu espírito não subiu aos céus no primeiro dia? Uma pergunta que eu faço aos pesquisadores e aos sábios e aos eruditos: o que impediria que Jesus no primeiro dia estivesse nas regiões celestiais? Se ele é divindade, imanente, transcendente, onisciente e onipresente. Qual é o impedimento? É de ordem física, química ou biológica? Qual é a explicação? Qual é a dimensão de tempo ou espaço? Qual é a lógica ou racionalidade humana que impede que Jesus no primeiro dia estivesse no reino dos céus? Esteve sim, porque o seu espírito, ele é onipresente. Jesus não precisa subir nenhuma escada, nem precisa de um tempo para chegar aos céus, porque ele ocupa toda a plenitude da criação. Toda a criação e todo o cosmos está acessível à onipresença de Jesus, à sua imanência e à sua transcendência. Não ao espírito que foi salvo do homem, mas o espírito de Jesus no primeiro dia. O que impediria, dentro do conhecimento humano, ou por mais absurda que seja a especulação, impediria que Jesus no primeiro ou no segundo dia estivesse no reino dos céus? Nada, porque ele é o Todo-Poderoso, ele é Criador. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e tudo que existe nele subsiste. Tudo que existe nele subsiste. Então nós que somos criação estamos mais dentro de Jesus do que ele conosco. Ele esteve encarnado entre nós, mas uma vez morta a sua carne, Jesus é espírito puro e livre para ir e voltar no tempo que ele desejar. Ou será que alguém pode impedi-lo? Ou será que algum fator físico dentro da racionalidade humana pudesse impedir a ida de Jesus? E Jesus levou esse homem, o espírito desse homem, para a região celestial. Ele disse que levou, mas o espírito desse homem foi conduzido, porque Jesus tem à sua disposição uma miríade, legiões e legiões de anjos, que conduzem as almas às regiões celestiais. E será que eles têm algum tempo para, digamos, fazer isso? Não. Jesus, então, não blefou, Jesus não mentiu. Blefam, mentem e cometem grave engano esses que negam essas palavras de Jesus. Jesus esteve nas regiões celestiais porque as regiões celestiais lhe pertencem. É o seu habitat natural. É o seu mundo natural, não é aqui na Terra. É nas regiões celestiais. E ele, repito, é onipresente, imanente e transcendente. Ele está em todas as coisas e todas as coisas nele. Nele estão e nele subsistem. E esse homem foi levado, foi. Para as regiões celestiais, foi. Desfrutou das regiões celestiais, sim. Porém, um desfrute ainda não total. Porque quando houver
a regeneração de todas as coisas. E todos nós recebemos um corpo de ressurreição, como Jesus recebeu no terceiro dia e pôde subir ao Pai. Quando todos nós recebemos um corpo de ressurreição, também chamado corpo espiritual, aí o gozo pleno das regiões celestiais, nós poderemos desfrutar, os salvos, em corpo de ressurreição, em corpo espiritual, em que o Espírito domina completamente esse corpo, de composição e forma desconhecida. Não adianta especular. Então Jesus esteve, sim, quando ele quis, quando ele determinou, nos primeiros minutos ou nas primeiras horas do primeiro dia. E com ele esteve esse homem nas regiões celestiais. Nesse mesmo dia, Semeron. Semeron é o termo grego para o dia que está transcorrendo, esse dia de agora. Então Jesus não blefou, e esse homem foi levado às regiões celestiais. As obras desse malfeitor eram obras ruins, mais obras que o condenaram à crucificação. Porém, ao olhar para Jesus e reconhecer a sua soberania, reconhecer a sua majestade, porque falou no seu reino, reconhecer o seu caráter, o seu poder remidor, perdoador, redentor e também salvador, esse malfeitor, apesar de suas obras, ele arrependeu-se, converteu-se e foi perdoado. Foi perdoado e foi salvo por Jesus. Então, essa promessa de Jesus não é uma falácia, é uma maravilhosa verdade. Embora deturpada por muitos, aí muitos veem com uma vírgula, que a vírgula é mais para cá, a vírgula é mais para lá. Acontece que não existe vírgula no aramaico, nem no hebraico, nem no grego. A Bíblia, as Bíblias em português e também em inglês puseram uma vírgula, considerando o quê? Alguma coisa certa? Não. Especulando, que era hábito entre os judeus, quando afirmavam alguma coisa séria, para dar uma reverência, para dar uma certeza maior ao que estavam afirmando, eles diriam: eu te digo hoje que serás salvo. Eu te digo hoje que não morrerás. Eu te digo hoje, vírgula, que terás uma boa colheita. Era um hábito, era uma ênfase que os judeus davam quando queriam fazer uma afirmativa. Aí resolveram colocar essa vírgula, que não existe no original. E no original existe Semeron, o dia que está transcorrendo. Lucas não mentiu, Lucas não é um mentiroso. Então Jesus afirmou: Semeron, hoje mesmo nesse dia estarás comigo no paraíso. E esse homem foi conduzido por Jesus, pelos anjos, como você quiser escolher. Mas ele esteve no primeiro dia. Jesus e esse ladrão, agora salvo, agora remido, esteve nas regiões celestiais. As pessoas querem colocar algum tipo de obstáculo a Jesus estar no primeiro dia nas regiões celestiais, dizendo que Jesus se fez ressurreto só no terceiro dia. Nos primeiros segundos após a sua morte, o seu espírito estava livre. E o seu espírito é onipresente, imanente, transcendente, onipotente e onipresente. Aonde Jesus não poderia estar? Em que lugar do céu ou da terra Jesus não poderia estar em espírito puro? Recebeu um corpo de ressurreição, um corpo espiritual. E depois foi visto, apareceu a Madalena, aos discípulos, e depois ascendeu ao Pai.
mas o seu espírito ficou livre. Quantas horas depois da sua morte? Imediatamente, porque o seu espírito ficou livre da carne, daquela humilhação descrita em Filipenses capítulo 2, de que ele, não querendo ser semelhante a Deus, mas parecer homem, humilhou-se na condição humana. Mas agora o seu espírito, após a morte do seu soma, estava livre para ele fazer o que Jesus faz. E o que Jesus não pode fazer? Alguém tem sabedoria ou discernimento para sugerir aonde Jesus não poderia estar ou o que Jesus não poderia fazer? Então nós concluímos aqui que essa passagem de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39, o ladrão da cruz ou o malfeitor da cruz, é um demonstrativo claro do poder de Jesus, do seu poder remidor, da graça redentora, da divindade de Jesus, da sua onipresença, da sua onipotência, da sua onisciência, da sua imanência, da sua divindade e da sua transcendência. O ladrão da cruz, as palavras de Jesus são verdadeiras. E aconteceu exatamente como está disposto aqui. Aqui eu estou usando a Bíblia King James de estudo, dito pelo evangelista Lucas. Cuidado, meus amigos, meus irmãos, que muitos recursos são tentados para tentar ocultar a graça redentora de Jesus, dentro de uma pressuposta racionalidade humana, de uma lógica muitas vezes maldita e mentirosa. Tudo é feito, tudo é dito, e vários recursos são tentados para tentar anular a verdade. Nas palavras do nosso Deus, na palavra do nosso Deus e Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo. Que você fique atento a tudo isso que você ler e procure raciocinar e discernir com todo cuidado, com toda diligência, tudo o que está escrito. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nessa verdade. Amém?